Olá meus amigos, tudo bom? Aqui é o professor Thiago Medeiros e eu tô aqui cumprindo a minha promessa de deixar aqui as respostas das questões para vocês. E hoje aproveite que é promoção. Eu também vou deixar aqui um card resumo. Vai ficar tanto em PDF como aqui no vídeo para que você possa estudar e ser muito feliz. Eu disse para vocês que ia deixar isso no finalzinho do domingo para que vocês pudessem fazer as atividades e depois virem aqui só para conferir as respostas. E agora vocês vão poder fazer uma revisãozinha também maravilhosa aqui comigo. Vamos nessa? Questão 6. Temos aí o texto da questão, tá? Já está aí declarado para vocês, não precisa estar lendo aqui para a gente não ter que gastar esse tempo. E aí eu vou só partir para os enunciados, tá bom? Considerando as informações apresentadas sobre as civilizações pré-colombianas, é correto afirmar que elas foram sociedades que... Temos aí por correta a alternativa C. Sim, as civilizações pré-colombianas desenvolveram complexos sistemas de conhecimentos e técnicas adaptados aos seus ambientes. É verdade, a gente deixou isso muito claro, que as civilizações pré-colombianas, que são aquelas que estavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, elas eram extremamente desenvolvidas, tá? Então, realmente, elas faziam coisas assim que causa até estranheza. Eu já até comentei com vocês na sala que o europeu ele gosta de dizer que o que não foi construído por ele foi construído por alienígena. Né? Falam isso das pirâmides do Egito também, por exemplo. E até o texto também deixa isso reveladinho, né? Quando ele diz: em suas notáveis realizações estão a construção de grandes cidades, o desenvolvimento de sistemas de escrita e calendários avançados. Então o texto também já dá essa facilitadinha para vocês, ok? Vamos agora para a questão 7, quando ela está falando da agricultura do povo asteca. A partir das informações sobre a civilização asteca, pode-se afirmar que um de seus maiores feitos foi. E claro, baseado também no que o texto está dizendo, a gente pode falar que a alternativa correta é a alternativa D de dromedário, que se refere a chinampas. A criação de técnicas agrícolas avançadas, como as chinampas, em áreas de lago. Tá? Porque o texto vem defendendo o aprimoramento agrícola dos astecas. Né? O texto já vem dizendo que eles eram muito bons de agricultura mesmo. E as chinampas são só mais um exemplo desse poder agrícola que aquela civilização tinha. Vamos agora para a questão 8, matéria de jornal, que é um tipo de questão que eu gosto de cobrar nas minhas avaliações. Hein? Descoberta pode solucionar o mistério do surgimento da civilização maia. E aí, claro, o que eu quero de vocês aqui é um reconhecimento da característica e história do povo maia. Tanto que o enunciado é: a matéria se refere a um povo que tem por correto. No texto está falando civilização maia. Então esse povo que eu quero que seja analisado é o povo maia. E temos por correto sobre eles que eles usavam terraços, canais e drenagem para ampliar áreas agrícolas, garantindo produção para subsistência e crescimento das cidades. A alternativa B de bola ou de beterraba também. Pode ser batata também. A gente gosta muito de batata. E também vamos aqui para a questão 9. A mais poderosa civilização da África por mais de 400 anos. O Reino de Gana. Claro que a questão está falando sobre o Reino de Gana, que nós estudamos aí, que não faz parte, tá, do território do país Gana atualmente. O Reino de Gana era uma outra localidade, tá? E claro, sobre isso, né, ele era muito conhecido, né, sobre os mineradores, né, ele pede para que você observe essa matéria com atenção. E temos por correto que o Império de Gana, formado pelo Soninké, era rico em ouro, com comércio ativo, e um rei chamado Kayamaga, que governava uma sociedade estratificada. Meus amigos, essas daqui são as respostas das atividades que eu deixei para você. Inclusive na questão 9 delas tem aí uma certa ausência de enunciado. Quando isso acontecer, é raro, mas pode acontecer, você vai marcar aquela alternativa que é correta sobre o que está sendo estudado. No caso da questão 9, sobre o povo de Gana. Mas a partir de agora, nesse vídeo, nós vamos partir para o card resumo. Sim, como eu disse a vocês, ele vai ser trabalhado aqui nesse vídeo também, para ajudar vocês aí no processo de revisão. Então eu vou te dar assim uns 5 segundinhos só para você pegar o seu caderno, um papel e uma caneta, para que você faça aí algumas anotações sobre o card resumo que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. 1, 2, 3 e... Vamos nessa, trabalhar aqui agora o card resumo. Os Yanomamis, bem como outros grupos indígenas, sofrem com a ausência do Estado, ignorando pedidos de ajuda contra garimpeiros. Os povos indígenas, também chamados no Brasil de povos originários, eles vivem o drama da não demarcação de terras. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Mas me parece lógico, né? E segundo a nossa bibliografia também, a demarcação de terras é importante para você saber o que é espaço dos grupos indígenas e o que não é, tá? E os Yanomamis vivem desse abandono, dessa indefinição. E segundo o que a gente vem trabalhando, tá? Existem vários problemas ali com garimpeiros da região. O garimpo é uma atividade econômica, mas como toda atividade econômica, ela precisa de regra para acontecer, tá? E os Yanomamis vêm sofrendo aí com esse problema ao longo dos anos. Outro ponto do card resumo é a passagem do ser humano por Bering, também chamado de Berinja, tá?
demonstra como temos vários tipos de pessoas, vários tipos de clima, vários tipos de geologia no mundo. Porque, como eu disse a vocês, a hipótese mais aceita da chegada do ser humano da América é a hipótese que diz que foram várias possibilidades. Porque a espécie humana, Homo sapiens sapiens, ela é muito diversa. Perceba uma coisa, leões e leoas têm características muito bem definidas. A chance de você olhar para um papagaio e achar que é um leão é muito pequena, a não ser que você não saiba o que é um papagaio e o que é um leão. Então, assim, eles têm características bem definidas. O ser humano, menos. Tudo bem, nós somos bípedes, né? Polegar opositor, nós temos os dois olhos para frente, aquela coisa toda. Mas assim, nós temos características físicas que têm variações muito, muito interessantes, né? Em nível de tom de pele, em nível de estatura. E assim, o ser humano, ele é muito diferente. E por ser diferente, não dá para você querer que todos eles pensem e tenham as mesmas ideias na mesma hora. Então, o ser humano se dispersou, ou seja, se espalhou pelo mundo de várias maneiras também, porque nós somos diferentes. E não dá para você achar que todo mundo vai seguir uma mesma cartilha em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Então, a dispersão do ser humano do planeta demonstra, sim, que nós somos espécimes de vários climas, de várias geologias, espécimes daqui que estão em planície, nós somos a espécie que está em planaltos, nós somos espécimes que vivem em montanhas, nós temos várias possibilidades de ser e existir. E a dispersão do ser humano, passando também pelo Estreito de Bering, né, na hipótese dos caminhantes ali, como nós falamos na sala de aula, demonstra isso, tá? Que nós podemos ser de várias maneiras possíveis. Vale deixar claro também que essa dispersão pelo mundo deixa óbvio que o ser humano é capaz de se adaptar a tudo. Nós temos uma temperatura interna estabelecida ali de mais ou menos 36, 37 graus. Se você sente frio, você bota uma roupa por cima e tá tudo certo. Se você sente calor, você bota uma roupa mais fresca e tá tudo certo. Então o ser humano ele se adapta muito bem. E por isso que a gente consegue estudar civilizações de várias partes do planeta. Na nossa prova, a gente vai estar falando dos povos Khoisan na África, dos povos berberes do Oriente Médio, também deserto do Nordeste da África. Nós estamos falando sobre os Waimirins no Brasil e Yanomamis no Brasil. Porque a espécie ela é muito diversa e se adapta a tudo. Essa é uma característica nossa. Aproveite isso. É muito importante que você se atente aos conceitos da arqueogenética, do carbono 14, da genética, da estratigrafia, dos códices, né? Os livros ou pedaços de madeiras ali dos povos da América Central, né? É importante que você saiba muito bem o que são esses conceitos, porque eles podem, não sei, quem sabe, ser cobrados na sua avaliação. Então saiba muito bem o que é estratigrafia, saiba muito bem o que é arqueogenética, isso foi trabalhado nas nossas atividades. Teve atividade de revisão falando sobre esses conceitos, então é importante você saber muito bem o que é cada um deles, beleza? Se atentem às características também dos povos indígenas, né? O Aimei Atuares, nós estudamos, os Munduruku, nós também estudamos, os Yanomamis, que a gente estuda desde o trimestre passado, tá? É importante que você saiba ali as características dele, as histórias dele, que nós trabalhamos nas salas. Não é tão só por uma questão de informação, galera, tá? Mas eu acho que também é uma forma de a gente respeitar os povos originários do Brasil, tá certo? É saber de onde eles vieram, saber como eles vivem, saber de que forma nós podemos ser ajudados e que nós podemos contribuir para com a cultura deles. Eu acho tudo isso muito importante. Eu acho isso extremamente necessário. É uma forma de a gente até afirmar o nosso amor pelo país que a gente está construindo, tá? Saber quem veio antes, saber o que somos agora para tentar projetar o que vai vir depois, beleza? E também saiba as diferenças entre os povos pré-colombianos. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de diferenciar incas, astecas e maias, mas eles têm diferenças muito grandes mesmo, inclusive de localidade, tá? Então é importante que você saiba a diferença deles, porque assim, tem um ponto que eu acho muito legal nessa história toda. Um homem maia dificilmente olhou no olho de um homem asteca na sua experiência de vida, porque eles conviviam em áreas muito distintas. Os incas dificilmente viram um asteca na sua vida, porque eles estavam em zonas muito distintas. E por estar em zonas muito distintas, eles têm comportamentos muito diferentes. E comportamento é um grande sinônimo de características deles, né? Eles se alimentavam de coisas diferentes, né? Então é importante que você esteja ali atento a isso. Tem o lance do milho aí na América Espanhola, né? Como ele se espalhou e se adaptou muito bem às culturas. Milho, que inclusive é ingrediente do cuscuz, que é tão admirado aqui no Nordeste. E o cuscuz, que é um prato dos povos berberes, né? Ali do deserto, que já é um outro povo do outro lado do planeta, mas que se alimentou de uma coisa parecida com a nossa. Então saber essas diferenças e consequentemente algumas possíveis semelhanças, que é o caso do milho, é muito importante aí para a sua construção do seu conhecimento, para que você seja uma pessoa mais bem formada, mais inteligente e mais próxima de tirar uma excelente nota na nossa avaliação, beleza?
Meus amigos, esse é o nosso vídeo. Deixa um like aqui se você gostou, deixa um comentário para ver que vale a pena continuar produzindo esses conteúdos para vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.